A graça e a paz, meu povo, tudo bem com vocês? E aí, meu querido e minha querida, a igreja ela salva? O que você pensa a respeito disso? Deixa aí nos seus comentários. E você que ainda não é inscrito no meu canal, eu peço desde já, se inscreva no meu canal, é de graça. Ative o sininho de notificações e deixe o seu like aí para tá fortalecendo aí o nosso canal. Meus queridos, a Bíblia ela vai nos mostrar que os judeus eles achavam que estavam agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, independente das suas obras, apenas por dizer que Abraão era o pai deles, né? Eles tinham esse discurso, eles tinham essa argumentação para justificar os seus erros. Quer dizer, o povo cometia erros e aí se justificava dizendo: não, mas Abraão é nosso pai, nós somos filhos da promessa, né? Mas João Batista disse para eles no capítulo 3 de Lucas, no versículo 8, que está escrito assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. É isso que Deus espera de nós. Porque não adianta eu dizer, não, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja A, sou da igreja B, sou da igreja C. Eu vou ser salvo porque eu faço parte daquela igreja ou porque eu tenho uma carteirinha daquela igreja. Não, porque o povo judeu da época, eles ficavam pensando assim, eles agiam dessa maneira, eles faziam seus atos errados, não queriam se arrepender e se justificavam dizendo: eu sou filho de Abraão, eu sou filho da promessa, Abraão tinha promessas, né? Eu sou filho da promessa. Então eles se justificavam. Mas veio João Batista pregando para eles se arrependerem e produzir frutos dignos de arrependimento. Olha o que ele continua dizendo: e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. No versículo 9: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá frutos bons, é cortada e lançada no fogo. Olha que perigo. A pessoa achar que só pelo fato de congregar numa igreja, ter uma carteirinha daquela igreja, ela já está salva. Olha que perigo. Cuidado, porque um dia você pode ser cortado e quando você for ver já foi jogado no lago de fogo. Por quê? Porque não produziu frutos dignos de arrependimento. Isso é uma figura de linguagem. Mas eu explico, frutos dignos de arrependimento são as obras. Quais são as obras que nós estamos praticando? Porque depois que a gente aceitou a Cristo como nosso Salvador, não basta dizer eu sou da igreja A, da igreja B, como o povo judeu fazia. Eu não preciso ser batizado, eu não preciso me arrepender. Eu sou filho de Abraão. Deus ele está comigo. E tem muitos cristãos se enganando com isso, apenas por fazer parte de uma igreja, achando que isso já é a salvação dela. Mas, meu amado, está relacionado muito na vida cristã. Após você aceitar a graça na sua vida, o Senhor Jesus na sua vida, a gente deve praticar frutos dignos de arrependimento. E quais são esses frutos? A bondade, o amor, a misericórdia. Jesus chegou até repreender os fariseus da época dizendo: se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenaria inocentes. E tem cristãos que não sabem ainda o que significa misericórdia. Então é muito mais do que você dizer eu sou de tal igreja, é você produzir frutos dignos de arrependimentos para poder entrar no reino dos céus. Essa figura de linguagem é uma árvore que ela produz frutos que agradam a Deus. Porque a árvore que ela não produz frutos, ela é cortada e jogada no fogo. O que é isso? É um cristão que ele está ali naquela sua imagem de uma árvore que não tem frutos. Ele não produz frutos. Ele não dá bom testemunho, ele não dá bom exemplo, ele não ajuda ninguém. Pelo contrário, ele difama, ele espalha mentira, ele espalha fofoca. Então, meu querido, a recomendação de João Batista para os judeus da época e para nós hoje é produzir frutos dignos de arrependimento. Seja bom para o seu amigo, para o seu vizinho, seja bondoso para com o seu próximo, seja bom
para aquela pessoa que passa varrendo a sua calçada. Seja bom para aquela pessoa que te pede ajuda. Não seja mal, mas seja bom. Produzir bons frutos, porque é isso que Deus espera de nós. Porque quando a gente produz bons frutos, isso está relacionado às nossas obras. Quando as nossas obras elas agradam a Deus, esses são os frutos que Deus espera de nós, que é a bondade, a misericórdia, o perdão, o amor, a sinceridade, a verdade, a veracidade nas nossas palavras, não palavras enganosas para confundir as pessoas e enganar elas no intuito de levar proveito. Então veja que é muito mais do que você fazer parte de uma igreja, é os frutos que você vai produzir na sua vida. Porque você precisa sim estar dentro de uma igreja, mas as suas obras, elas têm que agradar a Deus para que você possa entrar no reino dos céus. Então, a igreja em si, ela não vai te salvar. Ela tem o intuito de te orientar a andar nos caminhos de Deus. Mas isso é uma responsabilidade nossa com Deus, produzirmos bons frutos. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, produzir frutos dignos de arrependimento, porque esses frutos, eles são para a vida eterna, para garantir a nossa entrada no reino de Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.